Acostuma-te à verdade, usa da severidade moral para contigo, não embarcando nas canoas das conveniências gerais. Sê tu mesmo em constante progresso moral. Seja feliz. Nós somos o canal 48.1 UHF, canal aberto, digital e gratuito. Somos a única emissora de televisão de Indaiatuba autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde aparece e é exibida a nossa programação, no endereço TV Sol 48. A bancada do Papo Sol, aqui composta, se apresenta também no portal do Comando Notícia, que está em todas as mídias sociais, e também no canal a cabo, o canal comunitário 8 da operadora Cabo, que está em quase todo o município, com quase 40 mil assinantes. Nesta oportunidade, a bancada do Papo Sol recebe um administrador de empresas, já um tanto experiente, e que tem MBA em gestão empresarial e que vai conversar com a gente. Seja bem-vindo, Rogério Klink, à bancada do Papo Sol. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal em casa. Que legal. Rogério, você é nascido aqui em Indaiatuba, né? Na verdade, não. Eu nasci em Santos. Em Santos? É, mas a família da minha mãe é daqui e eu vim pra cá. A família da mãe é daqui, né? O pai morava em Santos? Meu pai era de São Paulo, tinha negócios em Santos, então a família estava lá. Mas como a família da minha mãe é daqui, a gente acabou vindo para cá. Eu era criança ainda, então eu sou indaiatubano, viu? Você praticamente é indaiatubano. Eu só não nasci aqui, mas... Da família Klink. Me criei aqui, é isso aí. O seu avô era o Carlos Klink. Carlos Guilherme Klink, isso aí. Carlos Guilherme Klink, que por sua vez era irmão do Calvino Klink. Isso aí, isso mesmo. Que era um comerciante conhecido aqui da cidade, tinha comércio aqui na 24 de Maio. É isso aí. Meu avô Carlos Klink e minha avó Ana Klink. Ana Klink. Olha que bacana. E aí, você então fez os seus estudos primeiros aqui em Indaiatuba mesmo? Sim, Zé Carlos. Estudou onde? Eu estudei a vida toda aqui, a vida toda em colégio público, eu estudei na FIEC. Eu diria até que minha carreira começou na FIEC. O segundo grau seu foi na FIEC? Já foi na FIEC. Já com formação profissionalizante. Exatamente. À época, a FIEC já tinha o segundo grau profissionalizante? Era isso? Já era profissionalizante. Naquela época, foi começo dos anos 90, foi em 91 que eu entrei na FIEC. Ali a gente fazia o colegial comum, colegial normal, mais o colegial técnico junto. O colegial técnico junto, tudo na FIEC? Tudo na FIEC. Eu estudava lá das 7h30 às 5h30 da tarde. Eu estudava lá o dia inteiro. Era uma beleza, né? É, ali começou. Depois a FIEC teve um problema, acabou não tendo mais essa formação do segundo grau conjuntamente com o profissional. Mas você achou que foi legal a FIEC? Foi muito bom. A FIEC foi uma grande base para mim, eu diria. Eu sempre agradeço. Foi uma boa ideia essa FIEC? Foi uma boa ideia. Pode ter certeza que foi uma boa ideia. Eu ouvi falar já dessa FIEC, viu? É, muito legal. Até porque eu tive a oportunidade de inventar a FIEC. Ah, que legal. Bacana, bacana. Então, eu estudava ali, na época até... E por que você já foi gostou da administração de empresas, ou achava que a administração de empresas é uma coisa bacana? Meu pai sempre foi comerciante e na época... Pai fazia o quê? Comercializava o quê? Meu pai teve vários comércios. Meu pai teve restaurante, foi do ramo de restaurante, churrascaria, pizzaria, tudo em São Paulo. Então eu já me interessava ali por negócio. Então ali decidi fazer FIEC, estudava o dia inteiro. Saí da FIEC já com estágio garantido, por isso que eu falo que a FIEC foi uma... Eu dizer que todo mundo que saía da FIEC já tinha estágio ou emprego garantido, né? É isso aí. A gente tem até um grupo do WhatsApp do pessoal da FIEC que estudou naquela época, todo mundo de alguma forma se encaminhou ali. E a FIEC foi uma grande base para muita gente. E você já saiu com estágio para onde? Eu fiz estágio na FSN, não sei se você conhece, uma empresa daqui de Indaiatuba. Aqui pertinho aqui da televisão. Isso, aqui na Tamandaré. Feiras e sinterizados nacionais. Isso aí, trabalhei lá com o senhor Gilberto... Gilberto Neto Mariano. Ele mesmo, trabalhei com ele. Daí ali, já depois do estágio, ele gostou do meu trabalho. Vou falar do Gilberto que você falou dele. Pode falar, pode falar. Eu estou estimulando o Gilberto que é da área empresarial e também do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do CIESP, aqui em Indaiatuba.
e que também está afiliado num partido político. Quem sabe ele vai ser candidato a deputado? Vamos ver, é um pré-candidato aí. Tá certo, tá certo. Então, eu fiz o estágio ali com ele e logo no final do estágio ele gostou do meu trabalho e me efetivou, fiquei efetivado ali. Ah, ficou efetivado na própria FSN. É isso aí, olha só que interessante, Zé. Como eu me efetivei, o meu salário cresceu, o meu salário aumentou. Sim. Eu ganhava ali como estagiário um salário mínimo. Quando eu fui efetivado, meu salário triplicou. E como o meu salário aumentou, eu pude entrar na faculdade, que daí eu tinha como pagar a faculdade. Como eu entrei na faculdade, um banco aqui de Indaiatuba contratava só quem estivesse fazendo faculdade. E daí o banco me chamou. Ah, o banco chamou. E daí E você foi para a escola onde? Eu estudei em Itu, depois eu fiz vários cursos. Na CEUNSP. Eu fiz faculdade, a minha faculdade básica, a minha formação básica foi lá. E a administração de emprego foi na CEUNSP. Administração também. E depois eu Centro Educacional Nossa Senhora... É isso aí, né? É Centro Educacional. Centro Educacional é isso aí. Nossa Senhora do Patrocínio. É isso aí. Depois eu fiz alguns cursos de extensão, de pós-graduação, MBA, fiz algumas coisas em Campinas. E o MBA você fez onde? Fiz no INPG, que é um Instituto Nacional de Pós-Graduação. Instituto bem conhecido também. Em São Paulo? Tem em Campinas, tem em várias capitais, aí tem várias cidades, grandes cidades tem esse... E aí você foi da indústria, uma indústria de sinterizados, para trabalhar no banco. Como é que foi essa mudança? Vendia rebolo diamantado, ferramenta diamantada. Vendia rebolo, trabalhava com abrasivo, de repente vai... E eu era da área de vendas. Era da vendas? Isso, eu fazia vendas ali com o Gilberto. E daí eu fui para o banco, tive uma oportunidade. Que banco era? Banco América do Sul, na época. Banco América do Sul. Era um banco ligado à colônia japonesa, depois virou Sudamérica, eu continuei lá no banco. Era aqui na 15 de novembro, né? 15 de novembro, isso aí. Eu tive a oportunidade de fazer aquele prédio. Então. Eu trabalhei ali por quase 6 anos. Então, ali no banco eu trabalhei, não sei se você lembra, deve lembrar que tinha compensação de cheques. Naquele tempo se usava muito cheque, né? Não é igual hoje. Tinha papagaio também? Ou você não sabe o que é papagaio? Sei, tinha muito. Eu fazia devolução de cheques ali também. Junto com o meu trabalho eu fazia compensação e devolução de cheques. Depois trabalhei no caixa, tesouraria e tal. E ali, depois de ter feito uma pós-graduação, de novo eu tive mais uma oportunidade. Que daí foi para ir para a CPFL. E na CPFL daí minha carreira deslanchou. Eu passei 18 anos no setor elétrico. Era um setor que eu não conhecia nada. Eu sabia que a gente apertava o botão e a luz acendia. A luz acendia. Né? Eu não imaginava o tamanho do universo que é o setor elétrico. Que era voltagem, até a área técnica você sabe um pouco hoje. A gente imagina que a CPFL tem lá alguns eletricistas e o entregador da conta. Mas a CPFL o setor elétrico é um setor muito complexo, muito grande. E ali eu trabalhei, gostei muito desse setor. Fiquei lá 18 anos da minha carreira, trabalhei em várias áreas. Comecei ali... Como eu tinha muita facilidade com números vindo do banco e tal, trabalhei muito ali na gestão de inadimplência. Rapidamente eu virei líder de uma equipe ali, fazendo uma gestão, conseguimos bastante resultado ali de inadimplência. Daí eu fui chamado na época para fazer a gestão da inadimplência do poder público. Clientes de poder público. A prefeitura costumava usar e não pagava? Tinha muita prefeitura que consumia e não pagava a conta. E fazendo esse trabalho de gestão de inadimplência do poder público, eu conheci um trabalho que era um de relacionamento, tinha uns gerentes de relacionamento com o poder público. Ali era um trabalho mais institucional. A hora que eu conheci esse trabalho... Não dava para cortar a energia das prefeituras? Não dava, mas cortar a energia de uma prefeitura é sempre delicado, sempre né? Muitas vezes são serviços essenciais, né? Você tem setores que é difícil, não tem como cortar. Então, assim, não é um trabalho tão corriqueiro como fácil. É da residência, da indústria, né? Você foi da CPFL pós-privatização? Pós-privatização. Cheguei e já estava privatizado, é isso aí. Já era do consórcio Votorantim Bradesco Camargo? Isso aí. Era o consórcio VBC, já era acionista. Que é do grupo Votorantim, o Bradesco que é o Bradesco, e a Camargo Correia, que é uma das maiores empresas de construção do Brasil. É isso aí. Construção pesada, né? E o prato do dia é a privatização da Eletrobras, que todo mundo diz que vai privatizar tudo, mas não consegue privatizar o Correio, não consegue privatizar a Eletrobras, não consegue privatizar os portos. A privatização dos aeroportos foi e voltou um pouco. Você é a favor da privatização da Eletrobras? Esse é um tema bastante delicado, né? É um tema que gera bastante controvérsia aí, mas assim, de uma forma geral, eu sou muito a favor, sempre da privatização. Você é a favor de privatizar tudo ou quase tudo?
Eu acho que quase tudo. Quase Acho tudo. quase tudo. E a Eu Petrobras? ouvi esses dias que o governo federal tem mais de 500 empresas, a gente nem imagina, tem empresas de setores que a gente nem imagina. É. Muitos desses setores, o grande custo dele é a mão de obra, não são setores tão estratégicos que vão trazer retorno. Então, assim, acho que tem muito campo para privatizar. Tem muito ainda o que privatizar. Essas grandes empresas, já é difícil, né, opinar com certeza, assim, você é a favor de privatizar a Eletrobras, Petrobras. Por exemplo, hoje elas estão dando lucro, né? Hoje, inclusive o presidente que teve na Eletrobras nos últimos anos, ele saiu agora, foi para uma outra empresa, mas ele foi muito tempo presidente da CPFL. Ele saiu da CPFL como presidente para ser presidente da Eletrobras. Se você fosse o presidente da República, você encaminharia a privatização até da Petrobras? Que pergunta difícil, hein, Zé? Não é. Não sei se eu encaminharia, eu acho que eu encaminharia sim. Há um questionamento, já que é uma empresa que é um monopólio e que tem a participação de capital privado também, né? Sim. Inclusive externo. A Petrobras, hoje, ela carreia para os cofres do governo 1 bilhão cada 3 dias. Em royalties, em dividendos e impostos. 1 bilhão cada 3 dias, né? E há sempre um questionamento com relação à política de preços, que atinge o bolso de todo mundo. Não só pelo uso do gás, especialmente pelo uso da gasolina. E aí também os caminhoneiros reclamando do preço do diesel, né? Apesar que o preço do diesel, em tese, ele é repassável. O cara repassa no frete. Mas é difícil repassar, a concorrência é grande. A concorrência está aí para isso mesmo, para deixar os preços justos, né? Mas mesmo assim, você acha que a Petrobras seria o caso Porque se ela for privatizada e continuar um monopólio, acho que não seria muito interessante. Mas se ela tiver uma concorrência, seria bacana, não seria? Sim, se fala muito que a Petrobras é nossa, né? Que a energia é nossa. O petróleo é nosso. Eu nunca consegui ir no posto e colocar gasolina lá sem pagar. Então, assim, não é tão nossa assim. É nossa, mas não é muito nossa. Então, assim, de uma forma geral, assim, eu não sou um grande estudioso do tema, assim. Hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, né? Eu costumo colocar minhas opiniões onde eu tenho algum conhecimento mais aprofundado. Né? Mas, de uma forma geral, eu tendo a acreditar que a privatização acaba sendo boa para a economia, para essa concorrência que você falou agora. Mas se tiver concorrência... Hoje eu estava explicando até para uma pessoa no escritório que a questão da telefonia e da internet, a concorrência é muito grande, que nós temos milhares de empresas participando, né? Não temos só a Vivo, a Claro e a Oi. Nós temos uma série de empresas participando do mercado. E isso fez com que o preço do celular até está um preço interessante. É um preço que o celular com a operação do WhatsApp até presta um bom serviço de comunicação para as pessoas a um precinho até legal, né? O que ainda não está grande coisa são os preços de televisão a cabo, por exemplo. Está meio cara. Eu entendo que ela está num preço ainda meio salgadinho. Qualquer assinatura aí custa 200, 250, 300 reais, conforme o pacote, né? Eu acho que isso com o tempo pode dar uma melhorada, né? Mas, pós-CPFL, chegou um momento que você pediu a conta da CPFL? Pedi, Zé Carlos. Eu pedi a conta. Estava numa empresa... A CPFL é uma empresa muito boa. Eu era tido ali como um futuro sucessor da empresa. Normalmente as empresas grandes fazem um plano de sucessão, né? Assim, conforme as pessoas forem saindo, outras pessoas aptas a assumir a direção da empresa. Eu estava dentro desse plano de sucessão. Tinha um salário legal, tinha um salário bom. Estava tudo bom. Mas eu fazendo ali, essa época eu já fazia ali um trabalho de relacionamento com o poder público,
um trabalho mais institucional. Eu era, por exemplo, porta-voz da CPFL. O que quer dizer? É a pessoa que fala em nome da empresa. Não é todo funcionário que pode falar em nome da empresa. Claro. Eu era um porta-voz da CPFL, eu falava em nome dela. E eu estava nesse cargo, e como eu sempre fui da administração, colégio técnico, faculdade, pós-graduação, MBA lá dentro da CPFL, essas grandes empresas hoje elas têm uma universidade lá dentro, né? Normalmente as pessoas não saem preparadas, 100% preparadas da faculdade para entrar no mercado de trabalho. Então tem a universidade corporativa lá dentro. Então eu fiz vários cursos lá dentro. E eu era muito focado nessa parte de gestão. Trabalho, números, resultado. Até que lá para 2011, mais ou menos, num dos treinamentos que eu estava fazendo, eu vi que o treinador lá, o professor, ele fazia várias perguntas de uma forma diferente. E no intervalo eu cheguei para ele e falei, rapaz, o que é isso que você está fazendo? Você está dando treinamento aqui, mas ele é um estilo diferente de todo o treinamento que a gente já viu até hoje. E ali ele me falou assim, é coaching. Não tinha ouvido falar desse termo ainda. Esse termo a gente só via na televisão quando transmitia algum jogo isso. Do exterior. O coach era o técnico lá. Era o técnico, era o treinador. É isso aí. E ele falou, se liga nessa metodologia, que é uma metodologia que ela está chegando para ficar. Ela é um método que mexe muito com o lado comportamental. Até então eu estava muito ligado à gestão, o número, uma coisa muito fria, muito binário, é 0 ou 1, é certo ou errado. E daí eu comecei a perceber que o lado comportamental que faz a diferença. E comecei a estudar, e comecei a me aprofundar daí, nesses estudos de coaching, fiz várias formações em coaching, fazendo já alguns outros, em paralelo, alguns outros estudos voltados à gestão. Mas estudei bastante coisa de PNL, programação neurolinguística. E eu comecei a atender algumas pessoas, meio que de brincadeira. Algumas pessoas da própria CPFL me pediam algum apoio. Eu lembro que 2 amigos meus me pediram para eu fazer uma mentoria para eles se desenvolverem. Os 2 foram... Se desenvolverem dentro da companhia? Dentro da própria CPFL. A gente fez um trabalho paralelo, sem nenhum vínculo com a CPFL, e eu fiz uma mentoria para os 2. Os 2 foram promovidos. Ah, é? Foi muito legal isso aí. E na sequência eu comecei a atender algumas pessoas, mais amigos, ali me pediu algum apoio, via que eu era meio que trazia algumas ideias legais, meio um formador de opinião, e eu comecei a montar uma estrutura de treinamento. Comecei a montar um formato, um modelo assim, para começar a fazer mentoria. Eu fui aperfeiçoando esse modelo, lógico, né, e comecei a atender algumas pessoas. Começou a dar muito resultado. E daí em Mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo e nós já vamos voltar já com essa instigante conversa com o Rogério Klink sobre essa conversa de um técnico virou um treinador de pessoas, um treinador de gente que queria se qualificar mais. Né? Nós vamos perguntar para ele o que é ser um treinador, um coach, o que é ser um mentor. Para ele explicar um pouquinho para todos nós. Até já com o Rogério Klink. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. É referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calmo, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhor Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. Poupe Tempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 98966 5149. Poupe Tempo Despachante. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ário Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. WhatsApp 19
999994550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Ô Rogério, mas você é um coach ou você é um mentor? Eu costumo falar que eu sou um mentor. O que é coach e o que é mentor? Só para o pessoal entender. Como que eu diferencio? O coach, o coaching, que é a metodologia, que é feita por um coach, ela tem uma técnica de não trazer nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de opinião. Ele só traz perguntas, traz algumas reflexões, traz algumas provocações. Só que eu uso bastante... Faz um brainstorm? Também. O coach faz um brainstorm. O que é brainstorm? Explique para nós. É o toró de ideias, né? Eu costumo falar que eu acho mais legal fazer o brainwriting, que é escrevendo. Porque senão começa a dar palpite, as pessoas que falam melhor acabam dominando. É tempestade, brain Isso, é cérebro, tempestade no cérebro. É a tempestade de ideias lá, né? Eu costumo falar que essa tempestade de ideias, os comunicadores acabam dominando o grupo ali. Então eu falo assim, cada um faz no papel. Sempre que eu faço, eu falo, anota no papel. Escreve aí. Depois traz para o grupo, né? Mas o coach, ele faz esse trabalho sem intervir. Sem palpitar, sem trazer nada. Ele provoca para nascer da própria pessoa. Exatamente. Tanto que o coach ele não precisa conhecer do assunto. A gente vê coaches hoje de diferentes áreas e não necessariamente eles são dessas áreas. Eu trago um pouco desses, eu contei rapidamente aí a minha carreira, mas eu trago um pouco desses 25 anos de bagagem para essa minha mentoria. Então eu trago pitadas de mentoria, com bastante coisa de coaching. Eu já vejo que é diferente de uma consultoria. Consultoria, você contrata uma consultoria, ele te traz olha, você vai fazer isso, né? Ele te passa exatamente tudo o que você tem que fazer. A receita é essa. Eu trago também, eu montei uma estrutura e eu tenho focado muito em pequenos e médios empresários e empreendedores. O que eu percebi quando eu comecei a ir mais a fundo, divulgar mais esse trabalho na rede social e tal? É assim, eu sempre tive empresa grande. Empresa grande tem muita estrutura. Então lá eu tinha uma área de treinamentos dentro da universidade corporativa que podia treinar os colaboradores. A gente tinha a área de marketing, a gente tem ali uma área muito estruturada de finanças. O cara que é um pequeno empresário, ele não tem, é tudo com ele. É ele assim? Que tem que... É ele com ele mesmo. Então eu tento trazer esse trabalho para esse pessoal. A gente não imagina, mas assim, muita gente que tem empresa hoje em dia, eu costumo brincar assim, que a pessoa começa o trabalho com cara e coragem, né? Certo. Ela vai empreender, vai montar um negócio, mas depois ela precisa da competência para continuar. Então, só a cara e coragem não adianta, em algum momento nós vamos precisar de competência. Então, eu trago, nessa estruturação que eu fiz no meu trabalho, eu trago um roteiro para esses profissionais, para esses empresários, saírem desse ciclo de apagar incêndio. De segunda a sexta apagando incêndio, sem planejar nada. Então eu começo a trazê-la desde o comecinho. Primeira coisa que é importante é definir os objetivos. Muitas vezes os empresários eles estão lá apagando incêndio todo dia, não sabem qual é o objetivo, não tem meta. Tem empresa que não tem meta, por mais incrível que pareça. Então a gente tem que definir uma meta que seja possível de ser alcançada, que desafie, né? Uma meta clara, que ele saiba, que os colaboradores saibam para onde eles estão indo. Depois nós temos que fazer um planejamento. Se é assim, Zé Carlos, nós dois combinarmos de fazer um churrasco, se a gente não planejar, os dois trazem carne, ninguém traz carvão, não tem churrasco. Não é assim? Então, assim, qualquer coisa minimamente viável que a gente queira fazer precisa de um planejamento. Depois a gente precisa definir que ações... Precisa que haja uma harmonia, uma combinação. Exato, precisa ter uma combinação do que cada um vai fazer. O que é competência e responsabilidade de cada um. Depois a gente tem que definir quais ações vão dar resultado. A gente vê hoje em dia muita gente trabalhando, só que está ali sem produzir. Não é porque eu estou trabalhando muito que eu estou sendo eficiente. Então, assim, definir que ações que vão trazer resultado para o negócio. Às vezes as coisas são meio atrapalhadas e falta foco, é isso? Falta, muitas vezes falta muito foco. Muito foco. A pessoa acorda de manhã, começa a receber problema e vai até a noite. Né? E no outro dia... E nisso passa a semana, passa o mês, passa o ano. Nós já estamos em junho. Daqui a pouco... E as contas e os boletos chegando. Chegando,
né? Assim, as coisas vão se atropelando e depois eu sempre coloco uma coisa que é muito importante, que é a melhoria contínua. A gente precisa ter isso no nosso DNA, trabalhar com essa visão de melhoria contínua. Porque tem uma coisa importante, você lembra assim, antigamente, as pessoas, elas eram formadas, até hoje nós somos formados para trabalhar numa empresa. Dificilmente alguém é formado para ser um empreendedor, não é assim? Mas antigamente as pessoas entravam numa empresa, a pessoa entrava lá e ia trabalhar numa máquina. Ele ia até aposentar naquela mesma empresa, naquela mesma máquina. A máquina às vezes tinha até nome, não é assim? Hoje em dia, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar muito rapidamente. Rápido. Está mudando cada vez mais rápido, tudo. Então, assim, o que eu falo muito para as pessoas que eu faço essa mentoria? Uma grande habilidade que todo mundo tem que se desenvolver a partir de agora, cada vez mais. É assim, é aprender a aprender desaprender, porque às vezes o que você sabe hoje, amanhã não vale mais. E reaprender. Porque é muita informação, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação, muita mudança. Hoje, pensa aqui comigo, é um desafio até para as faculdades. A pessoa estuda lá 4, 5 anos. Quando ela está no último ano, o que ela aprendeu no primeiro ano mudou tudo. Não é mais aquilo. Não é mais aquilo. O que a verdade absoluta que ela aprendeu lá não existe mais. Não é bem assim. Não é assim? Então eu costumo falar isso, assim, a gente tem que adquirir essa habilidade de aprender, desapegar rapidamente e reaprender. Para ganhar desempenho. Para ganhar desempenho. Eu vejo que você constantemente fala que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É isso aí. Você costuma dar muito exemplo para os seus pupilos? Procuro dar exemplo. O meu principal mentorado sou eu mesmo, né? É. Eu faço uma auto-mentoria comigo. É, uma auto-mentoria. Você dá o seu próprio exemplo. É isso aí. Eu costumo falar assim que hoje se fala muito disso, né? Alta performance, alto desempenho. Tem que ter foco. Eu costumo falar que o ideal é a gente pensar em alto performance com U. Que é uma alto performance minha. É eu pensar na minha própria gestão, na minha própria carreira. Eu pensar no meu negócio, eu me responsabilizando com ele. Senão, isso que você falou, tem muita informação. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você abre qualquer rede social, é muita informação. É muito fácil a gente acabar se sentindo incompetente com tanta coisa. Onde entram as mídias sociais no mundo de hoje? Em tudo. O Bill Gates tem uma frase famosa aí, né, que ele já falou há vários anos atrás, que é assim, daqui a algum tempo vão existir as empresas que estão na internet e as empresas que morreram. E as empresas que não existem mais. Que não existem mais. Assim, quem não tiver na internet, está fora do mercado. Em algum momento, e a pandemia acelerou muito isso, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, puxa, mas tem tanto serviço aqui na cidade, desse negócio que eu faço, da minha atividade, e não tenho, eu estou sem serviço. Falei, como é que está a sua presença na mídia social? Eu tenho pouca coisa. Pode ser que seja por aí, né? Mas fala uma coisa, Rogério, quem são os seus clientes hoje? Hoje eu atendo muito empresário. Muito empresário e empreendedor. Empresário médio e pequeno? Pequeno e médio empresário. Cara que tem 2 funcionários até 50. Isso. 20, 30 funcionários, uma empresa pequena, atendo ainda alguns profissionais liberais. Atende até profissional liberal? Atendo. Porque assim, a pessoa que faz, por exemplo, a faculdade de Direito, sim, ela se forma para ser um advogado, mas ela tem que fazer a gestão do negócio. Ele é um clínico geral, aí ele precisa saber o que ele vai fazer da vida? O próprio clínico geral que você está falando, o médico, o dentista, qualquer exemplo que a gente for dar. Ele estuda para trabalhar na área dele, ele não estuda para montar um negócio para a área dele. Né? Eu fiz até ontem um bate-papo com o Paulinho da Maromba. O Paulinho da Maromba é um professor de educação física, só que ele tem um negócio hoje. Paulo Streckert. Ele tem um negócio, é uma empresa. Né? Então, assim, não adianta só você ser o professor de educação física, não adianta só você ser o advogado, não adianta só você ser um médico. Você tem que pensar no negócio. A empresa tem que dar lucro, toda empresa foi feita para dar lucro. Foi feita para dar lucro, não foi feita para fazer média com ninguém. Se não der dinheiro, não é empresa, é uma ONG. Assim, daí não tem uma razão de existir. E as pessoas procuram você exatamente em função da sua presença nas mídias? Muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes. Eu atendo muita gente por indicação.
Por indicação. Pessoas que passaram por uma mentoria Tem o comigo. boca a boca também. Tem o boca a boca, porque assim, eu costumo falar assim, meu treinamento, a relação custo-benefício é sempre positiva. Tem um certo investimento, mas a pessoa que faz comigo, ela sai lá no final do Então, treinamento com lucro. Às vezes o pequeno empresário, fala assim, é muita conversa, mas não tem muita coisa prática. O cara que te procura, por exemplo, ele procura você. Você cobra uma consulta inicial, você ouve a pessoa, num primeiro momento, para você fazer um diagnóstico do negócio dele. Eu sempre você faço. Escuta o Sim. cara para fazer um diagnóstico, é isso? Sim, eu costumo fazer sempre um bate-papo, para eu entender o cenário, até para eu entender se eu posso ajudar. Porque muitas vezes a pessoa confunde. E esse primeiro contato, você cobra uma consulta? Não, faço um Não bate-papo. cobra uma Faço um consulta. bate-papo. Quer dizer, quem procurar o Rogério Klink, ele vai ouvi-lo, vai ouvir a pessoa, vai tentar entender o negócio dele e ver se ele pode ajudar, é isso? Isso, exatamente. Porque muitas vezes, Carlos, acontece isso muitas vezes mesmo. É assim, o meu trabalho, ele não tem um trabalho de terapia. Muitas vezes a pessoa precisa mais de uma terapia, precisa de um outro trabalho, mais psicológico. O meu trabalho é mais gestão. Se a gente fosse dar um nome para o meu trabalho, é de gestão, é de organização. Você é um pouco psicólogo também, não é? Não, eu diria que é mais o trabalho, assim, dentro da gestão, dentro da administração, você tem que se desenvolver e tem que ter comportamentos que vão trazer resultado para o seu negócio. Então, assim, ó, eu procuro falar assim, ó, meu trabalho com você é de hoje para frente. A gente não vai buscar, talvez, uma informação ou outra do passado. Olhar pouco no retrovisor, olhar mais para frente. Olhar para frente, pouquíssimo no retrovisor. É. Retrovisor bem pequenininho e vamos olhar para frente. Então, meu trabalho é bem, onde essa pegada de gestão. E onde que a gente, os empresários, a gente pode achar o Rogério Klink? Olha, São os seus endereços midiáticos? Legal. Eu tô mais no Instagram. No Instagram. Como Rogério Klink mesmo. Rogério Klink, só? Isso aí, isso aí. Ali eu faço vários posts, trago assim, sempre procuro trazer algumas dicas rápidas, né? O Instagram é um canal muito rápido de rede social, então eu trago algumas dicas, alguns insights para a galera no Facebook também. Refletir um pouquinho, o Facebook também, mas mais mesmo no Instagram. No Instagram. Exatamente. E o que eu fiz um trabalho nesses últimos tempos, porque o meu trabalho, uma mentoria comigo, eu passo lá com a pessoa 10 semanas. Nem todo mundo tem condição de investir nessa mentoria. Então, eu gravo... 10 semanas. 10 semanas. 2 meses e meio, mais ou menos. Mais ou menos 2 meses e meio, quase 3 meses. Toda semana para dar tempo da pessoa digerir. Cada semana tem um tema ali. Dá tempo de digerir, né? E dá tempo de colocar em prática. Quanto tempo você conversa com a pessoa? Normalmente uma hora e pouquinho. Mas o que eu fiz? Uma hora, quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana. É importante ter esse ritmo, esse espaço de uma semana, dá tempo de digerir. Muitas vezes vem umas pancadas, então se dá tempo da pessoa digerir e dá tempo de botar em prática e não perde um ritmo. Se deixa muito espaçado, acaba perdendo. Os encontros eles têm uma conexão aqui, eles têm uma sequência lógica. E o que eu fiz? Como eu comecei a perceber que muita gente não tinha condição de fazer esse investimento, apesar do custo-benefício ser positivo, eu lancei um gravado com a mesma estrutura, a mesma espinha dorsal e está gravado com o preço assim, só não compra quem não quer. Você atende grupos também ou não? Faço alguns trabalhos esporádicos com grupos, fiz algumas palestras para alguns grupos pequenos. Você já fez alguma palestra no BNI, por exemplo? BNI, não tive a oportunidade. Uhum. Mas eu faço alguns treinamentos para grupos pequenos, treinamento mesmo, não só a palestra em si, eu costumo falar que é um band-aid, né? A palestra traz alguma motivação, mas ela se perde aos poucos, né? Eu gosto desse trabalho um pouco mais enfático, um pouco mais incisivo. Mas fale mais uma vez do seu contato. É Rogério Klink. Rogério Klink com K. K-L-I-N-K-E. N-K. Pode me procurar lá na... Mas a pessoa, Rogério Klink, ele precisa saber o que você faz. Como é que a pessoa sabe que você é um mentor de pessoas, ou de empresários, ou um coach? Tá, eu tenho divulgado lá na minha bio, né, no Instagram, está divulgado ali, e pelos próprios posts. Mas pelas suas... as coisas que você projeta nas mídias sociais, você deixa muito claro que você é um treinador, é um mentor. É isso aí. É isso aí. Meus posts eles estão sempre ligados ao negócio. Ao negócio. De alguma forma trazer alguma dica, algum insight de liderança, de gestão. Você já pensou em ter uma empresa sua?
tenho, né? A minha empresa sou eu. Hoje a minha empresa sou eu. Você tem uma empresa que presta serviço. Isso. Hoje a minha empresa Você já sou eu. pensou em ir para a área pública, ser candidato a deputado, por exemplo? Não tenho essa vontade. Eu me relacionei muito com político. Quando eu era da CPFL, né? Eu fazia esse trabalho de relacionamento com o poder público, mas não tenho ambições políticas, não. Não é candidato a nada? Não sou candidato, Zé. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, o deputado federal tem um salário não sei de quanto, tem uma verba de gabinete não sei de quanto, tem passagem aérea e tal. É só arrumar 120 mil votos e ir para Brasília. A eleição está aí, né? Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, né? Todo mundo tem essa chance, mas não é tão simples assim, né? Mas não é meu foco. O meu foco é ajudar essa galera que está com empresa pequena ou que está começando e ajudar a desenvolver esse time e trazer mais negócio, mais resultado, mais sucesso. E você tem um escritório na cidade também? Eu atendo sempre online. Essa pandemia me ajudou nisso também. Eu faço meus trabalhos, uso umas ferramentas, compartilhamento de tela, tudo online. Ficou muito legal. Esse trabalho online está dando bastante resultado, eu gosto muito. Legal, Rogério. Fale um pouco para Indaiatuba, fale que o seu coração mandar para a nossa câmera ali. Opa, legal, Zé. Assim, se eu fosse dar... Quem sou eu para dar opinião, né? Dar pitaco é muito fácil, né? Dar pitaco na vida dos outros é sempre muito fácil, né? Mas eu costumo sempre falar assim para o pessoal que eu trabalho junto. É assim, chame para você a responsabilidade sobre sua carreira. Chame para você a responsabilidade para você crescer, a responsabilidade pelos seus resultados. O nome do jogo é e vai ser cada vez mais ação. O que diferencia as pessoas que conquistam o que elas querem das pessoas que não conquistam é entrar em jogo e jogar, é entrar em ação. Então, assim, não terceirize para governo, família, o tempo, nada disso. Chame para você a responsabilidade, com certeza você vai aos poucos crescer, vai aos poucos começar a ter resultado e tendo o resultado a gente vai cada vez mais se realizar profissionalmente e se realizar pessoalmente. Lembrem-se que cada vez nós vamos viver mais e se a gente vai viver mais, cada vez menos compensa a gente trabalhar com coisas que a gente não gosta. Então busque coisas que você gosta, que você saiba fazer, que tenha mercado, que tenha negócio também. Eu sempre costumo falar desse tripé. Eu tenho que saber fazer, gostar de fazer e tem que ter negócio, senão não adianta. E assuma o jogo para você, vá para cima, não terceirize a responsabilidade dos seus resultados, chame para você esse jogo. É isso, Zé. Diga em poucas palavras, existe a felicidade no trabalho? Eu acho que existe. Eu tenho convicção que existe. E como eu falei, assim, a gente vai viver cada vez mais. Para você ter ideia, as pessoas que têm menos de 30 anos hoje, provavelmente vão chegar aos 100 anos. Se a pessoa vai chegar aos 100 anos, vamos falar que os 20 primeiros anos vai estudar, os 20 últimos anos vai estar aposentado, vai trabalhar 60 anos. Tem tempo para trabalhar. Tem tempo. Não dá mais para trabalhar com alguma coisa. Não dá para empurrar mais de meio século de trabalho. Mais meio século empurrando segunda a sexta vai sofrer. Então, assim, trabalhe com alguma coisa que gosta. Se fizer o que não gosta, é complicado. Vai sofrer a vida toda. Vai sofrer muito tempo. Legal, Rogério. Esse foi o Rogério Klink.